Shalom Aleichem, Shabbat Shalom, Mevorach, Shabbat abençoado para cada um dos nossos queridos amigos e irmãos que acompanham este programa e nos permitem comungar convosco a respeito das verdades da Palavra de Deus e a santidade na meditação das letras que trazem o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. Porque escrito está no livro de Eclesiastes: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Essa semana, Parashá Shmini, 8º, abre com a consagração do Mishkan, do tabernáculo. Os 2 filhos de Arão são consumidos diante do fogo por apresentarem-se de maneira inapropriada no Mishkan ou no tabernáculo. E Deus descreve os animais, os pássaros, os peixes, que são permissíveis como nosso alimento, bem como animais que não podem servir a nós de alimento. Parashá está no livro de Levítico, Vaikra, capítulo 9, verso 1, até Levítico, capítulo 11, verso 47. Partindo então de Levítico, capítulo 11, os primeiros versos dizem assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis, dentre todos os animais que há sobre a face da terra. Dentre os animais, todo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em 2, e rumina, dele comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. O coelho que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre que rumina, mas não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em 2, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. E a sequência nos mostra, nos fala dos animais que vivem nas águas, dos peixes, em relação às barbatanas, em relação às escamas, e Deus define pela sua palavra aqueles animais que nos é permitido nos alimentarmos deles e os animais que Deus não nos permite alimentar deles. Antes que alguém pergunte, para esse tipo de lei, o israelita chama de Hukim. Não são leis para as quais se buscam uma explicação plausível dentro do nosso conceito de entendimento. No entanto, sendo determinado, definido por Deus e colocado por Ele como mitzvot, mandamentos, devemos estar atentos e observá-los. Com qual finalidade? Dentro do próprio capítulo 11 de Levítico, nos últimos versos, nos diz assim, 11:44, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu, o Senhor, vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, das aves, de toda criatura vivente que se move nas águas, de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Esse texto nos chama a atenção e nos mostra de uma maneira bem objetiva a razão de nos eximirmos do desejo e não somente evitarmos, mas apresentarmos obediência diante de Deus, não nos alimentando dos animais listados em Levítico capítulo 11. A palavra é muito clara. Deus disse: eu sou santo. Portanto, vós deveis também ser santo.
A questão da kashrut, ou a questão da dieta alimentar, kasher ou adequada, nos princípios e nos moldes de Hashem, nos coloca num patamar de santidade, assim como Deus é santo. A comparação deste paralelo fortifica o argumento de que o preservar de nosso corpo em santidade, como templo e habitação de Deus, nos faz separados. E a demanda é da parte de Deus, não da parte do homem. Deus disse, e foi muito claro nesta passagem: eu sou o Senhor vosso Deus. A pergunta é: o Deus de Israel é o seu Deus? Se a tua resposta for sim, é o meu Deus, então os requisitos ou os mandamentos listados aqui devem ser por ti cumpridos, de forma que a sua santidade requerida por Deus seja validada mediante a sua obediência de coração. Mas, Abiezer, não existem aqueles que dizem que a oração e a palavra de Deus purificam o alimento que está sobre a mesa, e desta forma o alimento sobre a mesa se torna a nós plausível e comestível, de forma que não nos sintamos contaminados? Será que é isso que diz a palavra de Deus na Brit Hadashah, na carta de Timóteo? Não é bem o que está escrito. Eu vou ler aqui o texto na carta de Timóteo, que diz assim, com relação aos alimentos. Mas o Espírito diz expressamente, capítulo 4, que nos últimos tempos, veja bem, não é do tempo da instituição da lei, nos últimos tempos, se apostatarão alguns da fé. Os que se afastarem da fé e apostatarem, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, desta forma estes seriam seduzidos, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Então não se trata só de alimento. Existiriam homens, nos últimos tempos, apóstatas da fé, que proibiriam o casamento. Observe que interessante, não é? Dariam ouvidos a espíritos enganadores, ordenando abstinência, olha aqui, ordenando abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Esse texto diz que todo alimento criado por Deus te serve de alimento? Não. Esse texto diz que homens dirigidos por espíritos enganadores e voltados a doutrinas de demônios, não só proibiriam o casamento, como também que, falando mentiras, que os homens não poderiam se alimentar dos alimentos criados por Deus para o fiel. Ora, se existe alimento criado por Deus para o fiel, qual a conclusão lógica diante desta frase? Deus criou alimentos para os fiéis. A conclusão óbvia, num paralelo com o livro de Vaikra, o Levítico 11, é que Deus também criou animais que não servem de alimento para o fiel e obediente à sua palavra. Então, Timóteo, nada diz que você pode se alimentar de tudo, né? Porque toda criatura de Deus é boa, é fato, verso 4, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Ou seja, então eu vou orar e o alimento está purificado, é isso que está dizendo? Toda criatura é boa, e não há nada que rejeitar. Primeiro, o texto está falando de alimentos que Deus criou para os fiéis, e que eram proibidos pela palavra de mentirosos, e que tinham a própria consciência cauterizada, de que nos valêssemos destes alimentos criados por Deus para os fiéis, como nos sendo algo agradável e útil para a nossa saúde. Toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Quais? Aquelas que Deus criou para os fiéis. Está bem claro, não há nada que rejeitar. E eu concordo, e a Bíblia concorda. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, os pré-requisitos que pontuam a sua alimentação como kasher, como kosher, como adequado, como puro, para a sua alimentação e de sua família, elas demandam da palavra de Deus a aprovação e demandam a oração de um servo de Deus para que o alimento seja separado e abençoado.
Mas isso não são todos os alimentos, e sim os alimentos que Deus criou para os fiéis. Ora, mas isso alguém poderia dizer, não seria a lei de Moisés, essa questão de alimento, comer peixe somente que tenha escama e barbatana, não comer porco, não comer lebre e tal, não é uma lei de Moisés? Quando a humanidade se viu corrompida nos tempos de Noé, depois que Nimrod buscou construir a Torre de Babel, está no livro de Bereshit ou Gênesis, os homens intentaram construir uma torre que chegasse até os céus para escapar de uma nova catástrofe ou de um novo dilúvio. Não tiveram sucesso, Deus confundiu as línguas, a humanidade se degenerou, veio o dilúvio, Noé anunciou e somente 8 pessoas entraram na arca. Mas não foram somente 8 pessoas. Bem antes do livro de Levítico e a instituição da lei por Moisés, que ali Moisés não tinha nascido, nós tínhamos Noé, Deus ordenou a Moisés que separassem animais limpos e imundos quando colocassem na arca. Então esta questão da impureza e não propriedade dos animais para que sirvam de alimento, já vem antes dos escritos de Moisés. Já vem lá da arca do dilúvio, naquele tempo de Noé, e muito antes de Moisés e do livro de Levítico estar relatando os animais que devemos e dos quais não nos devemos alimentar. A partir disso, você tem exemplos clássicos e leituras muito conhecidas, em que Yeshua expulsava os demônios numa certa ocasião. Os demônios disseram, Senhor, que temos nós contigo? E Yeshua os expulsou, e eles rogaram para que entrassem numa manada de porcos. Por quê? Por que não numa manada de bois, num rebanho de ovelhas, e sim numa vara de porcos? E aqueles porcos se precipitaram, se jogaram, se lançaram no abismo. Igualmente, no lençol de Cornélio, Atos capítulo 10, nos mostra ali animais limpos e animais imundos, impuros. Logicamente, Atos 10 faz uma referência à situação do gentio e da nação de Israel, mas a título de exemplo, quando um anjo disse a Pedro, mata e come, num lençol que tinha de todos os animais quadrúpedes, Pedro respondeu, não, porque nunca comi coisa comum ou imunda. Ou seja, Pedro tinha esse conhecimento, Paulo tinha esse conhecimento, Moisés tinha esse conhecimento, que foi ensinado por Deus quando disse a Noé, casais de animais limpos, coloque X na arca, casais de animais impuros, coloque X. 2 casais de animais limpos, 7 casais de animais limpos, 2 casais de animais impuros, assim foi colocado. E a palavra de Deus na Brit Hadashah nos fala, vosso corpo, nosso corpo, é morada do poder de Deus, do Espírito Santo. A pergunta que eu tenho para você e para mim é, em relação a kashrut, ou a santificação do corpo, ou os alimentos dos quais você se serve, são estes criados pelo Eterno para a sua alimentação? Se o forem, pela oração e pela palavra, sempre serão santificados. Mas se não o forem, e destes outros você se alimentar, que estão na categoria de animais não adequados, inapropriados, não kasher, para a alimentação dos filhos de Deus, você, de acordo com a palavra, se faz um transgressor. O melhor de tudo, conforme o conselho do livro de Vaikra, sede santos, porque eu sou santo. Eu vos tirei do Egito, para que em vós pudesse se refletir todo o meu amor e a salvação da humanidade. Obrigado pelo seu carinho. Shalom Aleichem Lehitraut. Até a próxima oportunidade.